Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema da maior relevância para o processo civil. Nós vamos falar um pouco sobre as defesas do executado. As duas principais defesas do executado são a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos do executado. O que nós vamos tentar trabalhar aqui hoje são as principais diferenças entre a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos do executado, também chamados de embargos à execução. No mais das vezes, essas diferenças elas estão no próprio texto da lei. O próprio Código de Processo Civil traz uma série de diferenças entre o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença e dos embargos à execução. E às vezes a gente desconhece essas regras, que são diferentes e que são importantes na prática, no dia a dia, no momento em que o advogado vai interpor a impugnação ao cumprimento de sentença ou os embargos à execução. Então, a principal diferença que a gente tem que tratar aqui é a finalidade, destas defesas do executado. Vejam, primeiro falando aí da impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença, ela é a defesa do executado nas execuções fundadas em título executivo judicial. Os títulos executivos judiciais são aqueles previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil. Nós sabemos que para ser título executivo, seja judicial ou extrajudicial, deve estar taxativamente previsto em lei, não necessariamente no Código de Processo Civil, mas tem que ter previsão legal. No CPC, os títulos executivos judiciais, eles estão previstos no artigo 515 do CPC. E as execuções fundadas num título executivo judicial, elas recebem o nome de cumprimento de sentença. Então, quando nós falamos de execução, de obrigação de pagamento de quantia certa, de fazer ou não fazer, ou obrigação de entrega de coisa, que seja baseada num título executivo judicial, nós falamos de cumprimento de sentença. No caso específico das obrigações de pagamento de quantia certa, nós vamos ter aí início a uma nova fase, ou incidente do processo, chamado então de fase de cumprimento de sentença. E a defesa do executado, nas execuções de título judicial, no cumprimento de sentença, que tem como fundamento um título executivo judicial, se chama impugnação ao cumprimento de sentença, que está prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. É o artigo 525 que trata das regras, das principais regras sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, como eu disse, impugnação ao cumprimento de sentença é a defesa do executado nas execuções fundadas em título executivo judicial, seja de obrigação de pagamento de quantia certa, obrigação de fazer ou não fazer, ou mesmo obrigação de entrega de coisa. Quando nós falamos de título executivo extrajudicial, e aí nós temos lá o artigo 784 do Código de Processo Civil, que traz para a gente o rol de títulos executivos extrajudiciais previstos no Código, nós temos os chamados embargos à execução. Então, os embargos à execução, ou embargos do executado, são a defesa do executado nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial. Também, pode ser um processo de execução que tenha como base uma obrigação de pagamento de quantia certa, uma obrigação de fazer ou não fazer, ou mesmo uma obrigação de entrega de coisa. A defesa, a principal defesa do executado, se dá através dos embargos à execução. Vejam, a impugnação ao cumprimento de sentença, ou impugnação à execução, e os embargos do executado são as duas principais formas de defesa do executado nas execuções de título judicial e de título extrajudicial, respectivamente. Isso não significa, pessoal, que não existam outras formas do executado se opor à execução. Nós sabemos, por exemplo, da existência da exceção de pré-executividade, também chamada aí por alguns doutrinadores de objeção de pré-executividade, que tem por objetivo a alegação de matérias conhecíveis de ofício, desde que não haja necessidade de dilação probatória. A exceção de pré-executividade está hoje prevista no artigo 518 do CPC, para os títulos judiciais, e no artigo 803 do CPC, para as execuções de título extrajudicial. Nós temos a possibilidade das ações autônomas de impugnação, que a doutrina chama de defesas heterotópicas, que são ações autônomas utilizadas pelo executado para se defender. Pode ser o caso, por exemplo, de uma ação rescisória,
de uma ação de consignação e pagamento, de uma ação declaratória de inexistência do débito. Estas ações, assim como algumas outras, elas podem ser utilizadas pelo executado para se defender, mas são ações autônomas através das quais o executado se defenderá daquela execução. Então, existem outras formas de defesa do executado, mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de execuções fundadas em título judicial, de cumprimento de sentença, a principal forma de defesa é a impugnação ao cumprimento de sentença, artigo 525 do CPC. E nos títulos extrajudiciais são os embargos à execução, previstos lá no artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil. Bom, continuando aqui, existe uma diferença importante entre a impugnação à execução e os embargos à execução quanto à sua natureza jurídica. A impugnação ao cumprimento de sentença, que você também pode chamar de impugnação à execução, ela tem natureza de fase ou incidente do processo. Vejam, hoje a regra é o chamado processo sincrético, quando nós falamos de execução de título judicial. O que seria o processo sincrético? O processo sincrético é aquele em que eu tenho dentro de um mesmo processo, eu reúno dentro de um mesmo processo a fase de conhecimento e a fase de execução, chamada aqui de fase de cumprimento de sentença. Então, em regra, o processo se inicia com a fase de conhecimento, na qual é proferida uma sentença que reconhece o direito do autor. Se essa sentença for ilíquida, o que acontece excepcionalmente nas hipóteses do artigo 491 do CPC, quando não for possível determinar toda a extensão do dano no momento de proferir sentença, ou quando depender de produção de prova extremamente demorada ou dispendiosa, nestas hipóteses é possível que se inicie uma segunda fase, chamada de fase de liquidação de sentença. Fase esta que tem por objetivo a apuração do quantum debeatur, ou seja, do valor devido. Finalizada a fase de liquidação de sentença, caso ela tenha sido necessária, porque, em regra, a sentença da fase de conhecimento será líquida, ela já informa o valor devido ao autor, quando reconhece o seu direito, nós iniciamos uma terceira fase, que é a fase de cumprimento de sentença, que é a execução propriamente dita. E aí, quando a fase de cumprimento de sentença e a fase de conhecimento ocorrem dentro do mesmo processo, nós chamamos esse processo de processo sincrético. Isso não vai acontecer, por exemplo, nas hipóteses de execução de uma sentença arbitral, de uma sentença penal condenatória, ou mesmo de uma sentença estrangeira, em que a fase de conhecimento ela vai ocorrer perante um juízo arbitral, perante o juízo criminal, ou mesmo perante uma outra autoridade judiciária, uma autoridade judiciária de outro país. Nesses casos, a fase de conhecimento ocorreu num processo e a fase de cumprimento de sentença ela vai dar início a um novo processo. Ela não vai ocorrer no mesmo processo em que ocorreu a fase de conhecimento. Por isso, nesse caso, a gente não fala em processo sincrético. Mas, ainda assim, você tem a fase de cumprimento de sentença e a defesa do executado se dá através de uma outra fase, ou de um incidente deste processo, chamado de fase de impugnação ao cumprimento de sentença. Então, é importante vocês perceberem que a impugnação ao cumprimento de sentença ela é uma fase ou um incidente do processo. E é uma fase, pessoal, de natureza cognitiva. É muito relevante a gente perceber isso, que a impugnação ao cumprimento de sentença é uma fase de natureza cognitiva. Por quê? Porque ela tem natureza de conhecimento, ou seja, a impugnação ao cumprimento de sentença ela se inicia através do impugnante, que é o executado, por meio de uma petição inicial. O impugnado, que é o exequente, ele vai oferecer contestação, você vai ter produção de provas, você vai ter prolação de decisão, que põe fim a essa fase de impugnação ao cumprimento de sentença. Ou seja, você segue o trâmite de uma fase de conhecimento. Isso porque a impugnação ao cumprimento de sentença também tem natureza cognitiva. A mesma coisa, os embargos à execução. Os embargos à execução também têm natureza cognitiva, só que eles não são uma simples fase ou incidente do processo. Na verdade, os embargos à execução são uma ação autônoma e incidental. Quando a gente fala que os embargos do executado são uma ação, é porque ele é uma ação distinta da própria execução. Então, eu passo a ter o processo de execução e os embargos à execução, que são uma ação de conhecimento, tem natureza cognitiva, mas uma ação autônoma à execução. E incidental. Incidental por quê? Porque os embargos à execução
serão distribuídos por dependência ao processo de execução. Por isso, a gente fala que a natureza jurídica dos embargos à execução são de ação de conhecimento autônoma e incidental. Então, aqui nós já temos uma diferença importante, né? A impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, que é a defesa do executado nas execuções de título judicial, elas têm natureza jurídica de fase ou incidente do processo, ao passo que os embargos do executado são uma verdadeira ação distinta do próprio processo de execução, uma ação de conhecimento autônoma e incidental, que será distribuída por dependência ao processo de execução. Uma outra questão interessante e muito importante que a gente tem que analisar aqui diz respeito à prévia segurança do juízo. E aqui nós não temos diferença da impugnação para os embargos à execução. Tanto numa quanto noutra, a prévia segurança do juízo ela não é exigida como requisito para o oferecimento da defesa, mas apenas para a concessão do efeito suspensivo. Então, vejam, se vocês derem uma lida no artigo 525 caput do CPC, ele vai dizer que o executado ele terá 15 dias para oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença, fim do prazo de 15 dias para pagamento voluntário da obrigação, e que essa impugnação ao cumprimento de sentença será oferecida independentemente de penhora. A mesma coisa, vocês vão dar uma olhadinha lá no artigo 914 do CPC, em relação aos embargos à execução. Eles também vão dizer, né, o artigo 914, ele vai dizer que os embargos à execução poderão ser propostos pelo executado, independentemente de penhora, depósito ou caução prestados pelo devedor. Então, vejam, o que seria a prévia segurança do juízo? Também chamada de prévia garantia do juízo. A prévia segurança do juízo consiste na penhora, no depósito ou caução prestados pelo executado, para garantir o pagamento da dívida, para garantir o cumprimento da obrigação. Então, o executado ele teria que previamente assegurar o juízo, mostrar para o juízo que há meios de pagar o débito, de cumprir a obrigação, porque existe ali uma caução, um depósito, ou mesmo uma penhora que foi efetivada nos autos do processo, que asseguram o cumprimento dessa obrigação. A prévia segurança do juízo, como eu disse, ela não é requisito nem para a interposição da impugnação ao cumprimento de sentença, isso fica claro no artigo 525 caput do CPC, nem tampouco para o oferecimento dos embargos à execução nos termos do 914. Vocês vão ver que a prévia segurança do juízo ela é requisito para os embargos à execução fiscal. Se vocês derem uma olhadinha lá na Lei 6.830, que é a Lei de